Olá, educadora, aqui é Gustavo Boaventura, criador do Método Base, e eu espero que esse vídeo te encontre cada vez melhor. Hoje nós vamos falar sobre dois tipos de mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Você deve me perguntar agora, mas o que é mentalidade? Mentalidade é simplesmente a sua forma de pensar sobre uma determinada situação ou sobre algo que acontece na sua vida. Mas por que esse tipo de forma de pensar é importante na educação? Imagine a situação, você dentro da sala de aula e você vai chamar os alunos para apresentar a nota de cada um deles. Você já reparou que tem aluno que nesse momento levanta a mão e fala: professora, diz logo a nota, eu quero saber. Mas também tem aquele aluno que pede: pelo amor de Deus, professora, não, eu não quero que você leia minha nota em voz alta. O que diferencia esses alunos? A forma de pensar. A mentalidade fixa é uma mentalidade onde a pessoa acredita que o sucesso dela, o futuro dela é pré-determinado. Ou seja, eu nasci burro e assim serei burro até o final da minha vida. Faz sentido para você? Quantos alunos pensam dessa maneira? E quantos alunos também pensam de uma forma diferente? Pensam que, com esforço e dedicação, eles podem alcançar os resultados que desejam na vida. É sobre isso que o vídeo de hoje vai falar. Vem comigo! E esse papo de mentalidade é invenção do Gustavo? De onde ele tirou isso? Essa é uma teoria da professora Carol Dweck, uma psicóloga que trabalha há muitos anos com crianças, que fez o seguinte desafio. Ela pegou várias crianças da 7ª série e começou a jogar para eles, a entregar para eles quebra-cabeças. Alguns quebra-cabeças eram muito fáceis de se trabalhar e outros quebra-cabeças eram quebra-cabeças muito difíceis, desafiadores. E ela notou crianças que optavam por trabalhar com os mais fáceis e crianças que gostavam de pegar aqueles quebra-cabeças mais difíceis. E ela começou a observar o comportamento dessas crianças. E foi então que ela teve a grande sacada de acompanhar todas essas crianças durante 2 anos para verificar o comportamento deles e como esse comportamento interferia, por exemplo, nas notas escolares. Sabe qual foi a descoberta? Que aquelas crianças que escolheram os desafios, os quebra-cabeças mais complicados, eram as que tinham as melhores notas. Por quê? Porque elas se abriram ao desafio e elas se esforçaram para que os resultados fossem atingidos. Então, para essa lição, é muito importante que a gente reconheça o esforço da criança e a questão do pensamento dela de que eu posso, através de um desafio, melhorar. E como já é de conhecimento de todos vocês, após a teoria vem a prática. Vamos lá? Vamos exercitar a mentalidade fixa e de crescimento? Para que a gente possa iniciar de uma maneira bem tranquila, nós vamos começar a primeira prática com um jogo de palavras. Qual é a ideia aqui? É que o aluno já possa ir identificando cada palavra e ir definindo se é uma palavra de mentalidade fixa ou de mentalidade de crescimento. Exemplo, conformismo. Essa palavra, ela te dá uma ideia de ser algo de mentalidade fixa ou de mentalidade de crescimento? E solidariedade? Problema, insegurança, amizade, egoísmo, enfim, colocamos uma série de palavras que vão ser classificadas de acordo com o que o aluno entenda ser o correto, ok? Essa é a nossa primeira prática. Atividade feita? Vamos continuar? Se você observar, nós temos agora na nossa lição uma série de frases que são identificadas como frases que pertencem a pessoas com uma mentalidade fixa e frases que pertencem a uma pessoa com uma mentalidade de crescimento. A ideia aqui é que a criança consiga se identificar nessas frases para que ela possa ir tendo uma noção em que mentalidade ela se encaixa. Então a gente inicia com uma frase que é muito comum, que a gente escuta bastante, que é: eu nasci assim, vou ser sempre assim. Nas escolas, por exemplo, a gente escuta muitas vezes o aluno falando: eu sou burro, muito burro, eu não aprendo inglês, eu não aprendo matemática. Então, esse é o momento, professor,
de que você tem que começar a incutir nesse aluno essa forma de pensar, essa cultura da mentalidade de crescimento. Então são uma série de frases onde você vai poder ler para o aluno, fazer com que ele se identifique com cada uma dessas frases para que a gente possa chegar até o exercício final. Leia cada uma dessas frases, veja se faça sentido para você e para o aluno e faça desse mais uma prática bacana com o seu aluno. Agora é hora de mostrar como se faz, e o exemplo dessa lição vem lá do Rio Grande do Norte, e o nome é Thompson Victor, um garoto de 15 anos, um pouco mais velho do que os garotos que a gente vai estar trabalhando essa lição, mas que serve como um excelente exemplo para o que a gente quer mostrar. A história do Thompson Victor é muito interessante porque você pode imaginar ele como um garoto rico que estuda nas melhores escolas e por isso ele atingiu grandes resultados. Mas não, a história é um pouco diferente. Ele é filho de mãe catadora de lixo e de pai vendedor de salgado em ônibus e transporte coletivo lá no Rio Grande do Norte, o que não fez com que ele se intimidasse. O Thompson estudou bastante e foi aprovado em primeiro lugar no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E ele diz, uma das suas frases é que com muito esforço e dedicação ele conseguiu atingir o resultado pretendido. Nesse exemplo, o que a gente quer mostrar é que mesmo em um ambiente desfavorável, a sua forma de pensar é quem determina o seu resultado, como foi o que aconteceu com o nosso garoto gênio do Rio Grande do Norte. No material de apoio que você recebeu, você agora irá aplicar algumas perguntas para o seu aluno. É interessante observar a pergunta de número 4. Essa pergunta é importante porque ela faz com que o aluno tenha uma lembrança de uma experiência passada de alto rendimento. O que é uma experiência de alto rendimento? É uma experiência em que ele já teve que utilizar a mentalidade de crescimento e conseguiu superar um grande obstáculo. É muito comum, por exemplo, eles falarem de quando começaram a andar ou aprenderam a andar de bicicleta ou fizeram algo que os desafiava e que hoje eles fazem com muita tranquilidade. Então, traga essa memória do aluno para o exercício porque é importante ele observar que ele já tem esse recurso dentro dele para lidar com qualquer situação da sua vida. Estamos chegando ao final de mais uma lição, mas é importante lembrar o aluno sobre os seus hábitos saudáveis, como foi o seu sono durante a semana, a sua alimentação e a prática de exercícios físicos. Lembrando que o sono, a alimentação saudável, a prática de exercícios físicos e o aprendizado da inteligência emocional vão fazer com que ele possa ter uma vida cada vez mais plena e abundante. Então é importante que a gente reforce os hábitos saudáveis. Mais importante ainda é que ele leve o desafio para casa. A família é muito importante nesse processo. Então ele tem que discutir dentro de casa, com a família, com seus responsáveis, qual a mentalidade que aquela família tem praticado, onde eles podem evoluir e melhorar. Então o desafio de casa também é muito legal. Muito legal também a gente desafiar as crianças com o desafio da semana. Então o desafio para essa lição é com que você forme grupos e é muito importante observar, educador, professor, que os grupos devem ser formados com alunos que não têm muita intimidade entre eles. A gente vê muito quando a gente vai fazer um trabalho em grupo que os alunos querem sempre procurar as mesmas pessoas, mas isso é mentalidade fixa. Então o desafio é com que eles façam grupos diferentes com pessoas com as quais eles não têm afinidades para que eles possam discutir esse assunto e apresentar na próxima aula. Fica também a dica do vídeo da semana, um vídeo onde você vai poder aprender um pouco mais sobre o conteúdo que viu aqui. Boas aulas! Boas práticas e vamos lá desenvolver nos nossos alunos uma mentalidade de crescimento. E lembre-se de praticar a meditação e a gratidão. Um grande abraço e até a próxima aula.